Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou trazer uma palavra agora nessa tarde, mas antes eu vou fazer uma oração para que o Senhor possa conduzir essa ministração, para trazer louvor e glória para o nome dEle e para que nós possamos ser abençoados por essa ministração, sendo edificados por elas, tendo o esclarecimento das Escrituras através do Espírito Santo, que nos ensina, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos ensina, o caminho, ensina as Escrituras. O entendimento que nós temos da palavra é espiritual. O Espírito Santo nos dá compreensão do que as Escrituras elas nos transmitem. É por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Não pode compreendê-las porque elas se compreendem espiritualmente. Então, nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ajuda na compreensão da palavra de Deus, dá o discernimento espiritual, que as coisas espirituais discernem espiritualmente e são discernidas para que são espirituais. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu me coloco agora diante da tua presença nessa tarde, Senhor, para primeiramente agradecer por o Senhor ter me trazido aqui na tua presença, pelo estudo que o Senhor me deu, para amar o Senhor desse tema que eu vou estar trazendo aqui essa tarde. Muito obrigado, Senhor, é Deus, Senhor, o ensino que o Senhor me deu é do Senhor, a capacidade de compreender o estudo é do Senhor também, para amar o Senhor do Espírito Santo que nos está aqui, para o Senhor nos auxiliando, para o Senhor, para poder ministrar a palavra, para poder evangelizar, pregar, discipular. Os dons são teus, Pai, é do teu Espírito Santo, os nobres dons do Espírito Santo são teus, os dons ministeriais são os teus também, que o Senhor dá para nós, para amado Senhor, fazer com que nós já nascemos com Ele e o teu Espírito Santo aperfeiçoa esses dons ministeriais que se encontram em Efésios 4:11. Um Senhor deu para apóstolos, outro para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Também tem os dons pessoais, que está lá em Romanos capítulo 12, o versículo 8 ali, fala dos pessoais. Os dons espirituais que se encontram em 1 Coríntios capítulo 12, são dons espirituais, amado Senhor. Os dons espirituais nós buscamos em oração, que são 9, e os dons pessoais e o ministério. Já nascemos com ele, mas o teu Espírito aperfeiçoa quando viemos para ti, Senhor. Também tem o fruto do Espírito, Senhor, que está no singular, que é amor. E do amor deriva 8 frutos, que é amor, depois vem paz, alegria, que é frutos para ti, ó Deus, e também, Senhor, bondade, benignidade e longanimidade, que é fruto para o próximo, Senhor. E também fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou temperança, que são frutos para o mesmo. São frutos do Espírito, Pai, do Espírito Santo, que o Senhor tem dado a nós. Fruto no singular, que é amor, mas do amor vai derivar 8 frutos. E a carne é plural, que são obras. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, nos convencendo do pecado, da justiça. O Senhor nos convenceu do pecado quando viemos para ti. O Senhor convenceu do pecado, e por isso choramos do pecado, abandonamos e viemos para ti. Pai amado Senhor, e também o Senhor nos ensina como está na tua palavra. Aquele que considerou que o Pai em grande nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto prometido. Então os apóstolos escreveram o Novo Testamento ali, porque o Espírito Santo fez lembrar das palavras do Senhor Jesus, e o teu Espírito Santo ainda nos faz lembrar ainda da tua palavra, como precisamos, porque o Senhor mesmo falou para a tua palavra, Senhor, que não tem mais, quando for apresentado diante das autoridades, que o Espírito Santo ia nos dar a palavra, e o Senhor nos dá, Pai, e o Senhor nos leva a estudar a palavra, para que quando vinha diante das autoridades, aquela palavra que o Senhor levou a nos estudar, o Senhor nos vai fazer que nós vamos falar. Não ficamos ansiosos, o Senhor não fica ansioso, porque o Senhor dá a palavra. Mas primeiro o Senhor nos levou a estudar a palavra, para que na hora o Senhor nos dê a palavra, e o Senhor vai fazer lembrar aquilo que nós estudamos. Então não é desculpa para os crentes preparar sermões, porque o Senhor dá a palavra, mas desculpa para sermões, porque está em Lucas no capítulo 21, lá que o Senhor ia dar sabedoria que não poderia existir, mas Deus sabedoria por existir porque estudou a palavra. Então o Senhor dá a palavra para aqueles que estudou a palavra. Aqueles que não for entender, que ainda é preguiçoso, tem que valorizar, né, Senhor, Pai amado, Senhor, as coisas espirituais, né, Pai amado, Senhor. E deixar mais essas coisas terrenas aqui, que essas coisas terrenas estão prendendo a gente, né, Pai amado, Senhor. Não depende mais dessas coisas terrenas, da cobiça, da avareza, da ganância, da glutonaria. Lá, Pai, em Lucas 21, o Senhor fala, Pai amado, Senhor, a gente não fica assim preocupado com as coisas dessa vida, da bregueza, das orgias, da bebedeira. Tá
tá chegando no final do ano aí, as pessoas vão entregar mesmo, vão entregar, sabe o que, senhor Pamado? Vão entregar a concupiscência da carne, que o desejo desenfreado da carne, não vai perder o limite. Muitos vão beber, vão usar droga, aí com bebida, ó, de cara limpa, eles já entregam a fornicação, e agora imagina, pai amado, com bebedeira na cabeça, com cachaça na cabeça, com cerveja na cabeça, com uísque na cabeça, com champanhe na cabeça, com cerveja na cabeça, com conhaque na cabeça, com vodka na cabeça, com batida na cabeça, tudo que é bebida alcoólica na cabeça, e também droga também, alguns vai cheirar cocaína também, outros vão com maconha, cigarro, e depois cerveja, de cara limpa, as pessoas pegam a comunicação, as adultérios, e com essas drogas na cabeça, as pessoas ficam sem mais resistência ainda para entregar aos prazeres, pai. Muito obrigado, pai, por o Senhor tirar dessa vida que eu vivia antes, para trazer para a tua presença, santificar, para ser útil para o Senhor, não para ser melhor que os outros, mas para poder levar o evangelho para as pessoas se libertem também. Porque alguém pregou para mim, de cara limpa, liberto, em santidade, e me trouxe, e usou para trazer para mim. E o Senhor me trouxe, limpou, para poder pegar o evangelho para aqueles que estão sujos, para o Senhor trabalhar na vida deles, o seu Espírito trabalhar na vida deles, convencer do pecado, da justiça deles, eles largaram essa vida suja aí, do pecado, da bebedeira, da droga, da fornicação, dos adultérios. Eu te agradeço, Pai, você ter me trazido do lixo do mundo, do chiqueiro do mundo, e trazer para a tua presença, santificando todos os dias, até a consumação do século, Pai, amados. Até a glorificação. Muito obrigado por tua presença. Me usa para poder ministrar a tua palavra, para aqui nessa tarde aqui, para o Senhor como uma ferramenta santificada para uso pessoal teu, para que meus irmãos possam abençoar, edificados por essa palavra, e para que os ímpios também, para ter a compreensão daquilo que o teu Espírito Santo quer falar com eles, Pai. Abre o entendimento dos meus irmãos e dos incrédulos também, Pai. Para agora o teu nome que eu te peço, fica comigo, abençoa a mim, e reflete todas as forças do mal que possam tentar atrapalhar esse estudo, Pai amado do Senhor, porque é assim, Pai amado do Senhor, nós começamos a se colocar na brecha, o inimigo ele fica furioso, porque ele não quer que a palavra seja pregada, pelo contrário, o inimigo quer me tirar da tua presença, ele esforça para tirar da presença, para tua presença, para poder pecar, e ele trabalha diariamente para nós pecar. Ele não gosta da integridade, ele não gosta de ver que nós vivemos uma vida íntegra, justa, honesta, ele quer que nós aceitemos o suborno, ele quer que nós saia da presença do Senhor, ele quer que nós vai fornicar, que a gente vai olhar para as mulheres desejar, que a gente vai pecar no mundano, ele quer que sujar, porque nós se tornamos inútil para o Senhor. Então quer deixar nós inúteis, e após deixar inútil é para a gente pecar com pornografia, com mulheres, com fornicação, com bebedeira, ele quer deixar inútil. Quer a gente inútil, a gente para de atrapalhar, a gente para de combater as forças satânicas dele. Então não deixa, Pai, que eu venha manter puro e limpo através do teu poder, Pai. Então me reveste com toda a armadura de Deus, com o cinturão da verdade, com a coraça da justiça, calça os meus pés, com o puro nome da paz, com o escudo da fé, Pai amado Senhor, com o capacete da esperança do Senhor, o seu espada do Espírito, estar sempre em oração para amar do Senhor, para quando vinha Jezabel, quando via a mulher de Potifar, quando via a mulher imorais de Provérbios capítulo 5, de Provérbios capítulo 7, de Provérbios capítulo 6, de Provérbios capítulo 23, de Provérbios capítulo 2, as mulheres imorais vim tentar me tirar da tua presença, eu posso resistir firme, assim como o José do Egito resistiu firme sobre a mulher de Potifar, a Potiatoa, que foi tentar seduzir, mas estava revestido com a armadura de Deus, lá encontrou aquele revestido com a armadura de Deus. Ele era bonito no sentido, Senhor, que nós estamos bonitos assim, a beleza espiritual. Então quer ver a gente bonito com a beleza espiritual e quer sujar no pecado, Pai amado. Então aquela mulher, o interesse dela é arruinar a vida do José do Egito. Não deixe que as mulheres imorais venham arruinar, Pai amado Senhor, minha vida, me levando a sujar no pecado, Pai. É o que te peço, em nome de Jesus, fica comigo, abençoe esse estudo, Pai amado Senhor, e dirige ele para agora, é do teu nome que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos aí na peleja aí, trabalhando, né, irmão? Trabalhar e orar, né, irmão? Glória a Deus. Ocupar a mente das coisas de Deus. Ó, vou ler o texto aqui. Mateus capítulo 19, do versículo 16 do 16 até o versículo 30, tá? Vamos lá? O jovem rico. Essas referências elas se encontram também. Luciana Conceição está assistindo. Seja bem-vindo, Luciana Conceição, a essa live, esse ensinamento que o senhor me levou a passar aqui. Fique à vontade. Então, essa passagem, o jovem rico, as referências também se encontram, tá nos os três evangelhos sinóticos, tá?
Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 30, também Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 22, e também Lucas, no capítulo 18, o versículo 18 ao versículo 23. Então, diz aqui, começando: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, vou ler só as notas aqui, mas antes eu já posso antecipar. Veja bem, irmão, nós não somos salvos por obra de justiça, não somos só porque obedecemos a lei, porque nós não adulteramos, porque nós não fornicamos, porque nós não matamos, porque nós não praticamos perjúrio. Pode ver que Jesus contou 6 mandamentos aqui, do Decálogo, seis mandamentos, e nós não somos, e tudo é para não prejudicar o próximo. E nós não somos salvos por obedecer à lei. Nós obedecemos a lei como resposta à nossa salvação, por fé, para agradar a Deus. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ali. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ali, e vai até o 10. Tá? Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não por obras, para que não nos glorie. E somos salvos pelas boas obras. Fazemos boas obras não para ser salvos. Fazemos boas obras porque somos salvos, tá? Então, veja bem, para o homem é impossível a vida eterna, mas para Deus tudo é possível. Então, através de Jesus é possível ser salvo. Então, veja bem, o camelo passar pelo fundo de uma agulha, assim, que é impossível, uma hipérbole, porque se ele passasse com dificuldade, ainda era possível ainda, não era? Só que é impossível o camelo passar pelo fundo da agulha, então uma hipérbole, é um exagero, é uma comparação exagerada, tá? Então, veja bem, então nós somos salvos pela graça mediante a fé, e não por obras. Obedecemos a lei para poder, é uma prova da nossa fé, apenas isso, para agradar a Deus, mas não porque nós somos pelas obras, porque nós fazemos o bem, senão porque é só um que é bom, que é Deus. Ninguém é bom o suficiente para dar a vida eterna, é só um que é bom, só Deus. Então, é pela graça, é pela fé em Jesus que somos salvos, tá? Então, veja bem, vou ler a nota aqui, que eu tentar explicar o máximo aqui. Ó, alguém aproximando-se, o versículo 16 e 22, tem sido chamado de a história do jovem rico e da boa posição. Então, o jovem
o jovem rico e da boa posição. Tudo indica que esse homem era um fariseu, porque conhecia a Torá, a lei, né? Conhecia muito bem, igual o apóstolo Paulo, né? Fariseu. E tá aqui, uma vez que trata de alguém rico, que é o versículo 22, jovem, ele era rico e jovem. E o homem de posição social elevada. Então ele era rico, jovem e de posição elevada. Então vamos continuar. Lucas 18 fala sobre isso também. Ele pode ter sido um líder religioso leigo, muito provavelmente um fariseu por causa da diligência que mostra em seguir a lei. Após dirigir-se a Jesus como mestre, um título de respeito, o jovem pergunta sobre o que deve fazer de bom para alcançar a vida eterna. Vida eterna é praticamente equivalente à expressão como entrar no reino dos céus. Mateus 5,20. E ser salvo, do versículo 19 ao 25 e 26. Aliás, Mateus 19, 25 e 26. Esta é a primeira ocorrência da expressão em Mateus, conforme o versículo 29, do 25 ao 26, que é alcançar a vida eterna. É a primeira expressão, é reino dos céus e reino de Deus. Alcançar a vida eterna é a primeira expressão, que está no versículo 29, e depois está em Mateus 25 e 26, que é alcançar a vida eterna. Expressão. Nos relatos paralelos, Marcos 10, versículo 17 e 22, e Lucas 18, o versículo 18 ao 23, essa mesma passagem de jovem rico, a redação da pergunta e da resposta difere um pouco, mas não há nenhuma contradição. Este parece ser um dos casos de diferentes evangelhos relatados, parte diferente da mesma conversa. Então, tanto Marcos e Lucas, que repete Mateus aqui, é a mesma história, apenas com relatos diferentes, mas é a mesma história, tá? Então vamos continuar aqui. Bom só existe um. Somente quando compreender Deus como infinitamente bom, o jovem poderá descobrir que as boas ações humanas não podem merecer a vida eterna. Então veja bem, somente quando compreender Deus como infinitamente bom, o jovem poderá descobrir que todas as ações humanas não podem merecer a vida eterna. Então tem que compreender que Deus como infinitamente bom. Então veja bem, Deus que é infinitamente bom. Ele vai voltar depois nessa parte. Guarde os mandamentos. Jesus não está... veja bem. Guarde os mandamentos. Jesus não está ensinando que as boas obras podem merecer vida eterna. Vou guardar os mandamentos. O que me ama é que guarda os mandamentos. Tá? No Evangelho de São João, no capítulo 14. O que me ama, Jesus disse, o que me ama é guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos é obedecer à palavra de Deus. Então, quando você obedece para Deus, você está mostrando que você ama Jesus. Obedecer que é não furtar, não cobiçar, não adulterar, não praticar fornicação. Obedecer aos mandamentos não fazer aquilo que entristece o Espírito Santo. Obedece à palavra. Deus fala para não fazer tal coisa e você obedece à palavra, não fazendo tal coisa. Isso aí se mostra que você ama Jesus. Por exemplo, a palavra de Deus diz para nós não mentir. E quando você obedece à palavra não mentindo, você está mostrando que você ama Deus. Então, a maior prova que você ama Deus é quando você obedece à palavra, não fazendo aquilo que Deus condena. Quando Deus falou para Adão e Eva, para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, se eles obedecessem ali, eles estavam mostrando que amava a Deus, tá? Que é cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Então você mostra que ama a Deus quando você guarda os mandamentos, quando você não peca, quando você diz não aos desejos egoístas da sua carne e obedece à palavra, você coloca a palavra em primeiro lugar, você mostra que você ama a Deus, tá? Guarda os mandamentos. Vai falando aqui. Jesus não está ensinando que as boas obras podem merecer vida eterna. Pois no versículo 21 e 22, mostrará ao homem que ela está muito longe de guardar o primeiro mandamento. Êxodo 23. O Êxodo 23, vou mostrar aqui para os irmãos, que está aqui, ó, Êxodo 23.
não tenha outros deuses diante de mim. Então o primeiro mandamento é não ter outros deuses diante de mim. E qual o Deus desse homem? É o dinheiro, as propriedades, né? As propriedades estavam em primeiro lugar na vida desse homem. Então Jesus colocou ele à prova. Então, não ter outro Deus diante de mim, então é o primeiro mandamento. Então, o Deus dele não era o Senhor Jesus. Era o dinheiro, que estava em primeiro lugar na vida dele. E também, esse é o primeiro mandamento, que está muito longe de obedecer o primeiro mandamento. Voltando aqui, guarde os mandamentos. Jesus não está ensinando que as boas obras podem merecer a vida eterna, pois no versículo 22, mostrará ao homem que ele está muito longe de guardar os primeiros mandamentos. E o primeiro dos dois maiores mandamentos é Deuteronômio 6:5 e Marcos 22, 40, que é esse aqui, ó. O 2:5, que é porque, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, veja bem, aquele homem, ele amava Deus sobre todas as coisas, Êxodo 23, e não amava Deus, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as coisas. Então, não amava Deus sobre todas as coisas, ele não amava a Deus sobre todas as coisas e amava o próximo com si mesmo, porque ele preferiu o dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. Então, vamos continuar aqui. Então, ele quebrou o quê? O 10º mandamento, a cobiça, né? Vamos lá, vamos continuar aqui e vai falar mais coisas. Porém, obediência à lei também é uma expressão de crença no Deus verdadeiramente bom. Porém, obediência à lei também é uma expressão de crença no Deus verdadeiramente bom. É uma expressão de obediência no Deus, veja bem. Porém, obediência à lei também é uma expressão de crença no Deus verdadeiramente bom, que é a fonte de todo o bem, incluindo a vida eterna. A Escritura afirma, então veja bem, nós não somos salvos porque nós obedecemos a lei. Porque, para começar, ninguém é capaz de obedecer toda a lei. Nós obedecemos a lei porque nós mostramos que temos fé no Senhor. Mas somos salvos pela graça, porque Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei. Então, só Jesus pode salvar. Mas obedecemos a lei porque nós cremos na palavra. Somente isso. Não somos salvos porque obedecemos a palavra. Somos salvos porque nós temos fé em Jesus. Cremos na palavra. E obedecemos a lei porque nós cremos em Jesus. Somente através de Jesus somos salvos. Tá? Ninguém é salvo por obedecer a lei. E para começar, ninguém consegue cumprir a lei. Está em Gálatas que fala que o apóstolo fala que ninguém consegue cumprir a lei. A lei moral. E quer ver? Eu vou mostrar mais aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Porém, a obediência à lei também é uma expressão de crença no Deus verdadeiramente bom, que é a fonte de todo o bem, incluindo a vida eterna. A Escritura afirma claramente, aliás, que a salvação é um dom da graça de Deus, recebida através da fé e não por obras. Efésios 2:8 e 8 do 8 ao 10. Vamos ver, o 18 e 19, que ele falou aqui. E ele lhe perguntou quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, 6 mandamentos, que esse mandamento é para não prejudicar o próximo. E pelo quais? Aí Jesus apresenta uma lista representativa de leis, incluindo 5 mandamentos da segunda parte do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Que é Êxodo 20, do 1 ao 17, e Deuteronômio, do capítulo 5, do versículo 7 ao 21. E o segundo dos maiores mandamentos, Levítico 19, 18 e Mateus 22, 36, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como si mesmo, que nós lemos aqui, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Acho que pega aqui, tudo isso eu tinha observado. Então o Job, ele fala, o Job rico fala, tudo isso eu tinha observado, a lei. Só que ele descia de forma exterior. Bom, vamos ver, vai falar aqui, ó. O homem sugere que não tem guardado apenas os mandamentos mencionados, que foram 6, mas também toda a lei a qual eles representam. Ele vê sua obediência à lei
como completa, mas ainda sente que algo está faltando. Ele obedece a lei, mas ele sente que algo está faltando. Qual foi a pergunta dele? O que eu faço para herdar a vida eterna, para ser salvo? Então ele obedece a lei e ele pergunta isso para Jesus, mesmo obedecendo a lei, ele sente que algo está faltando ainda para ser salvo. Vai falar aqui. Se você quer ser perfeito, Jesus fala, se você quer ser perfeito, não que obedecer tudo a lei vai tornar a pessoa perfeito. Perfeito que está falando no olhar de Deus, assim, aceitar Jesus, você é perfeito, que não imputa condenação para você, não acredita punição. Por isso que te considera perfeito. Não que você é perfeito sem pecado, mas que você é perfeito porque você é salvo, tá? Que perfeição mesmo, sem pecado, vai ser só na glorificação, quando o Senhor voltar para buscar a igreja. Aí nós vamos ser perfeitos. Vamos estar no estado da glorificação. Somos salvos desde antes da eternidade, né? Quando você recebe Jesus, automaticamente nós somos salvos, quando recebemos Jesus. Aí nós somos salvos no processo da santificação, que leva a vida toda. Somos salvos desde a eternidade, e somos salvos no processo da santificação, que leva a vida toda. É por isso que nós temos sempre que se santificar, sempre buscar de Deus em oração, lendo a palavra, gastar tempo servindo a Deus, lendo, estudando a palavra. Lendo a palavra que nós somos santificados, né? Está em João capítulo 17. A tua palavra santifica. Quer ver? Só mostrar aqui rapidamente. Eu gosto de falar assim porque eu gosto de usar, falar como está escrito na palavra, né? Que eu lembro o Espírito Santo vai lembrar, mas eu lembro assim de forma resumida. Então eu gosto de ver o texto para falar assim, de forma bem clara. João 17. Vamos lá. Rapidinho, só para mostrar, que é a palavra que nos santifica. Né? Rapidinho. 17. Diz aqui, ó. Santifico, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos santifica. Então nós somos salvos, recebemos Jesus, salvos desde a eternidade, que Jesus é eterno, então nos unimos a Cristo, somos salvos desde a eternidade. E depois nós somos salvos no processo da santificação, que leva a vida toda. É por isso que tem que sempre manter na presença de Deus, lendo a Bíblia, que ela está nos santificando, separando o mundo, oração, mas lendo a Bíblia, o Espírito Santo nos santifica também. Depois nos salvo no processo da glorificação, aí você é perfeito e vai dar direito de nós jogar até os anjos, lá na glória, né? Sem pecado. Estragado foi a morte, onde está o aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a lei não vai encontrar pecado em gente para poder matar, vai estar sem pecado lá. Nós continuamos continuamos sendo pecadores, mas não somos dominados pelo pecado, né? Pecamos até de forma acidental, mas não vivemos na prática do pecado, não vivemos pecando de forma habitual. Então é assim, mas a santificação nos dá poder para vencer o pecado, né? Vamos continuar aqui. Então aqui, o homem sugere que não tem guardado apenas os mandamentos mencionados, mas também toda a lei, a qual se você quer ser perfeito. Jesus sabe que a riqueza do homem se tornará seu meio de identidade pessoal, poder e sentido de posição. Então veja bem, que a riqueza do homem se tornará seu meio de identidade pessoal, poder e sentido de própria vida, de propósito na vida. Isso é, que ela se tornara o Deus idólatra de sua vida. Então perceba, Jesus sabe que a riqueza do homem se tornara seu meio de identidade pessoal, poder e sentido de propósito na vida. Isto é, que ela se tornara o Deus idólatra de sua vida, conforme o versículo 17. E está aqui, ó, 17. Respondeu, para que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Então, bom é só um. Então, quer dizer, ele estava se apoiando na riqueza. Bom é só um, porque a riqueza não bom é só Deus que é bom. Então, ele estava se apoiando na riqueza como fonte de bondade, né? Mas não é só um que é bom. A riqueza não é. Vamos lá. Ó, a estratégia de Jesus é fazer com que esse homem pare de focar na obediência externa à lei e se concentre no exame de seu coração. Assim Jesus lhe revela quem é o Deus que o governa.
dê o dinheiro aos pobres. O homem, sem dúvida, dera dinheiro aos pobres, uma vez que dar esmolas era considerado um dever piedoso, especialmente entre os fariseus. Porém, Jesus o chama a dar tudo, trocando o Deus da riqueza pelo tesouro, trocando o Deus da riqueza pelo tesouro, trocando o Deus da riqueza pelo tesouro eterno, então, trocando o Deus da riqueza pelo tesouro eterno, obtido trocando o Deus da riqueza pelo tesouro eterno, obtido ao seguir Jesus como o único Deus verdadeiro. Tá? Então, Jesus, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar as suas vontades, os seus desejos, tudo que é valor. Então, tudo que a pessoa coloca no lugar de Deus é um ídolo. Pode ser esposa, pode ser pai, mãe, filho. Ídolo. Futebol pode ser um ídolo. Filho pode ser um ídolo. Então, Abraão foi posto à prova. O que Deus pediu para Abraão? O filho dele. Aí Abraão mostrou que o filho dele não era um ídolo na vida dele. Né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que crucificar os desejos da carne. Cobiça é também obra da carne. Querer mostrar aqui, o homem sem dúvida, aqui o versículo aqui, porém Jesus o chama a dar tudo, trocando o Deus da riqueza pelo tesouro eterno, obtido a seguir Jesus como o único Deus verdadeiro. A resposta decisiva de Jesus à questão levantada no versículo 6, então a resposta decisiva de Jesus na questão levantada no versículo 6, que é essa aqui. Eis que alguém aproximando de Jesus e perguntou, mestre, que farei de bom para conceder vida eterna? Então Jesus dá a resposta para conceder vida eterna. Siga-me. Então a resposta para conceder vida eterna é seguir Jesus. Quem quiser vir após mim, que é seguir Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está em Mateus capítulo 16, Lucas capítulo 8 fala sobre isso também, e Marcos capítulo 9. Quero mostrar aqui. Siga-me. Então, é a questão. Veja bem, morrer para suas vontades e viver para Jesus. Crucificar. Viver uma vida de abnegação. Retirou-se triste, ainda que desejasse a vida eterna, que foi o versículo que ele desejou a vida eterna, que ele perguntou para Jesus. O jovem não consegue parar de adorar a força que governa a sua vida, suas muitas propriedades. Então a força que governava aquele jovem eram as suas propriedades. Então era o Deus que era o dinheiro era o Deus dele que governava a vida dele. Não conseguia largar, é uma força que governava a vida dele. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A riqueza enganosa entorpece. A riqueza enganosa entorpece, ela ludibria uma pessoa, fazendo-a pensar que é autossuficiente, a parte de Deus. E a pessoa fica rica deseja agarrar-se desesperadamente a essa suposta autossuficiência. Os atributos gerais dos ricos são o oposto dos de uma criança, que a criança está aqui no versículo 18, né? Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhe pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixe os pequeninos e não o impeçam, que a vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque as crianças são humildes e despretensiosas, né? E o rico não se apoia no dinheiro. Vamos pegar aqui, um rico dificilmente entrar, que já falei. Agora o 24, camelo, de falar aqui o camelo. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Camelo, o maior animal terrestre da Palestina, fundo de uma agulha, a menor abertura encontrada em casa. Jesus pinta a imagem de algo impossível, a fim de ilustrar que até mesmo o aparentemente impossível é possível para Deus. Não há evidências para a interpretação popular de que havia uma porta em Jerusalém chamada de fundo de agulha, na qual os camelos tinham de curvar seus joelhos para entrar. Tal interpretação perderia o ponto principal. Não é apenas difícil para os ricos serem salvos. Sem a graça de Deus é simplesmente impossível. Então essa porta aqui, que alguns teólogos apontam, que era uma passagem pequena,
e que o camelo tinha que abaixar para poder passar nessa passagem chamada agulha. Então ele fazia esforço para passar. E tem outra explicação também, que o camelo é um cordão muito grosso e a agulha tinha um orifício bem pequeno, então um cordão muito grosso, não era muito difícil passar aquele cordão na agulha. Mas isso aí ainda é possível ainda. No caso de Jesus, usou uma hipérbole, ou seja, é uma comparação exagerada para dar real ao seu ensinamento. Por exemplo, assim, tira a trave do seu olho. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do seu olho. É uma hipérbole. Cortar a mão, se o teu olho faz pecar, arranque o olho. Se a mão faz pecar, corte a mão. É uma comparação exagerada para dar real ao seu estudo. Então, uma hipérbole, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Então, ficaram admirados. Admirados, 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? A riqueza era frequentemente entendida como um favor de bênção de Deus. Então, a riqueza era frequentemente entendida como favor e bênção de Deus. Então, a riqueza era frequentemente entendida como um favor e bênção de Deus, porque ele era muito rico. Então, quer dizer que aquele homem era abençoado por Deus, simbolizando que ele era uma pessoa apta para entrar no reino de Deus, ele alcançou o favor divino. Assim, o que é a nossa riqueza? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença de Deus, o Espírito Santo, é a nossa maior riqueza. Para nós ter comunhão com Deus e poder entrar no reino celestial. O Espírito Santo e a presença de Deus. Não a riqueza. Então, mas só que a riqueza no Antigo Testamento, os israelitas do Antigo Testamento, ele é conhecido pelo favor de Deus, pela riqueza. A riqueza material. Que era uma demonstração que tinha alcançado o favor de Deus. Tá? Em Deuteronômio, capítulo 28. Se obedecesse a palavra, ia ter muita riqueza, muita fartura. Então, isso é uma demonstração do favor de Deus. Tanto é que os amigos de Jó, quando vê Jó na pobreza, eles acreditam que Jó está em pecado, porque o favor, as bênçãos materiais eram uma prova do favor divino. Deuteronômio, capítulo 28 e Levítico, capítulo 26. Mas veja bem aqui, o 26. Jesus, olhando para ele, disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para os ricos, transferir para Deus a sua lealdade principal é humanamente impossível. Porém, para Deus tudo é possível. Para os ricos, transferir para Deus a sua lealdade principal é humanamente possível. Porém, para Deus tudo é possível. Como se pode ver nas conversões de homens ricos, como José de Arimateia e também Zaqueu, Lucas 19, 9 e 10. Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será depois de nós? Em resposta ao egoísmo e talvez à autopiedade de Pedro, Jesus reconhece as recompensas que seu discípulo recebe, que vai receber 100 vezes mais nesta vida, aquele que é deixar pai e mãe por amor ao seu Jesus. Mas assim, contudo, sua palavra em 21:15 será uma sutil repreensão. Por quê? Porque, veja bem, nós não somos salvos pela obra. Você pode ver na palavra do 20, que fala dos trabalhadores da vinha ali. Vê? Só pegar o texto, para nós saber. A palavra dos trabalhadores na vinha. Você pode ver que o primeiro começou bem cedo. Acho que era bem cedo, às 6 horas da manhã, né? Que vai até 5 horas da tarde. Começou bem cedo. E o último, que começou a trabalhar 5 horas da tarde, 6 horas termina o expediente. Aí, o primeiro recebeu a mesma quantia que o último. Por quê? Porque nós somos pela graça, não por obras, né? Não é porque nós obedecemos a palavra que nós somos salvos, é pela graça. Então, quer dizer, não é porque você deixa tudo, você sacrifica tudo que você... o Pedro está querendo dizer aqui, que ele tá, soberba, né? É orgulho. Vamos continuar aqui, passar mais aqui. Agora eu passar só aqui o estudo aqui da NVI. Da NVI, ó. Eu já li o texto, vou ler só uma nota, tá? Ó. Alguém que farei de bom. Esse jovem rico estava pensando em justiça pelas obras. Jesus precisou primeiramente corrigir esse falso conceito antes de responder a pergunta de modo mais completo. A vida eterna, primeiro emprego da sua expressão. A vida eterna é o primeiro emprego da sua expressão, que eu já falei na outra Bíblia. Tá, no versículo 29 e o 25, 46. A vida eterna, antes era reino dos céus e também reino de Deus.
Em João ocorre com muita mais frequência e muitas vezes substitui a expressão reino de Deus ou dos céus, usada nos sinóticos que tratam como sinônimos as três expressões seguintes: a vida eterna, o ingresso no reino dos céus e ser salvo. O versículo 17, respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, ou seja, ser salvo. Há somente um que é bom. O bem não deve ser feito como se fosse mérito em si. Então, o bem não deve ser feito como se fosse mérito em si. Com mérito em si mesmo. Somente Deus é bom. E tudo mais que seja bom, se origina dele. Então, veja bem. O bem não deve ser feito como se fosse mérito em si mesmo. Somente Deus é bom e tudo o mais que seja bom se origina dele. Entendeu? Então, veja bem assim. Isso aqui tem uma reflexão pra gente. Você vai lá, você dá uma cesta básica na igreja para ajudar as famílias carentes, você dá agasalho, você ajuda as pessoas, você oferta a igreja, você faz obras de caridade, que é bíblico, fazer obras de caridade. Mas você não pode pensar que é um mérito em si, porque esse é dom de Deus. É Deus que usa, dá esse dom na gente, que é um fruto do Espírito Santo, para a glória dele. Então não é um mérito em nós mesmos. Então não pensa, quer ver, irmão? Aí você, por exemplo, Deus te fala para fazer um bem. Aí, tipo assim, aí ninguém foi lá, te agradeceu, obrigado por você ter doado a cesta básica aqui, obrigado por ter doado o instrumento musical, a bateria, a guitarra, obrigado por você ter doado os bancos, ninguém te agradeceu, fez que nem olhou para você e nem te agradeceu. Isso aí mostra por quê? Que aí quem foi glorificado foi Deus, não você. Então não fica achando ruim que ninguém te agradeceu porque você deu nada, não. Porque o mérito é do Senhor Deus. Você está sendo provado, viu? Porque você achar ruim é porque você está querendo elogio para você. E agora é para Deus. Vamos lá. Você pode explicar isso, porque às vezes as pessoas falam, eu dei lá a cesta básica, eu dei a bateria, eu dei a guitarra, e ninguém me deu, nem deu a perda de mão me agradecer, nem falou da bondade que eu dei na igreja lá. Não, agora é de Deus. A bondade foi Deus que usou você, o mérito é de Deus, não o seu. Vamos lá? E tudo mais que seja bom se origina nele. Então, e tudo mais que é bom se origina nele. Então, nós não tem mérito nenhum. Toda bondade que nós fizemos é dom de Deus, tá? Vamos lá. Até mesmo a obediência dos mandamentos que Jesus passou a enumerar. Até mesmo a obediência dos mandamentos que Jesus passou a enumerar é Deus que nos capacita. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Foi o que Jesus falou para o jovem. Entrar na vida é o mesmo que ter a vida eterna. Que é o versículo 16 que ele perguntou. A experiência obedeça aos mandamentos não serve para conquistarmos mérito diante de Deus, mas é uma manifestação de fé genuína. A Bíblia sempre ensina que a salvação é um dom da graça de Deus, recebida mediante a fé. Efésios 2:8. Aqui, o 20, disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Tudo isso tenho obedecido. Marcos 10:20 fala sobre isso também. O 21, Jesus fala aqui. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e segue-me. Diz aqui, perfeito, grego teleios, alvo, fim. Seu alvo era a vida eterna. Então, o alvo do jovem era a vida eterna. Mas as riquezas e a falta de dedicação a Deus e ao próximo eram empecilhos no seu caminho. Vá vendo os seus bens. Ao mencionar os mandamentos, Jesus obtira: não cobiçarás. Esse era o problema principal do jovem. Então esse era o problema principal do jovem, a cobiça. Então está aqui, não cobiçarás. Esse era o problema principal do jovem rico. E o impedia de entrar na vida eterna. Marcos, então a cobiça era o problema do jovem. Não cobiçar, a cobiça. Então tem um texto aqui. A cobiça, que é a ganância, que a cobiça, a ganância, a avareza é um tipo de idolatria, no lugar de Deus, né? Então pessoas,
elas não vêm para Jesus, o dinheiro se torna o Deus dela. Reino dos céus. Passar no camelo pelo fundo de uma agulha. O versículo 28 está aqui. Versículo 28. Receberão 100 vezes mais. Marcos acrescenta com eles perseguição. Agora vamos pegar aqui, eu vou passar só por duas Bíblias agora para concluir. Opa, passa aqui. Eu vou passar pela Bíblia, pela King James, depois eu fecho com a aplicação pessoal. Vou ler as notas aqui, vai falar aqui. O 9, o 16, eu vou ler as notas. Tá aqui, ó. 16. Só 16. 9, 16. Aqui, ó. O 16 e 17. Deixa eu ver. Eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui. Esta pergunta supunha erroneamente que a vida eterna pudesse ser obtida por meio de boas obras. A declaração não há nenhum bom senão um, que é Deus, tinha a intenção de destruir a noção iludida do homem de atingir uma bondade humana que merecesse a salvação. É para mostrar para ele que a bondade humana não merecia a salvação. É só pela graça que nós somos salvos. Medite a fé. O 18, 22, vai falar aqui. Disse ele, quais aqui os versículos, né? Ó, a ordem de Jesus: vende o que tu tens e vem e segue-me. Tinha a intenção de mostrar ao jovem que, primeiro, então veja bem, a ordem de Jesus: vende o que tu tens e vem e segue-me, tinha a intenção de mostrar ao jovem que, primeiro, a sua cobiça existia ao espírito do 10º mandamento. Segundo, sua negligência dos pobres resistia ao mandamento de amor ao próximo. E possivelmente 3, seu amor por suas posses ultrapassava o seu amor a Deus, transgredindo assim o mandamento contra a idolatria. Nós já vemos, não terá outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, o versículo 3, o primeiro mandamento. E Deuteronômio capítulo 6, o versículo 5. Amará o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu entendi esses 3 mandamentos. Então, Deus não terá outros deuses diante de ti. Então, o Deus dele era o dinheiro, não era Jesus. Tá? Então, eu vou colocar aqui. O 26, 26. A imagem de maior animal na Palestina, um camelo passando por um pequeno orifício, constituía uma metáfora para eventos impossíveis, que é uma hipérbole. A salvação de um rico tão tentado a confiar em si mesmo e em suas posses é possível apenas por um milagre devido por um milagre divino. Porque assim, o que é possível para os homens é possível para Deus, apenas por um milagre divino que são salvos, ou seja, pela graça. Ninguém é salvo por obras de justiça, né? Então nós fazemos obras de justiça porque somos salvos, não para ser salvos. Agora, para fechar aqui a aplicação pessoal, vamos lá? Glória a Deus. O 16, né? Vou ler as notas aqui. 16. Vou ler o primeiro versículo para poder ter a compreensão correta. 16. Eu disse aqui. Ó. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A esse homem que procurava a garantia de uma vida eterna, Jesus mostrou que a salvação não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. O homem precisava de um novo ponto de partida. O jovem precisava submeter-se humildemente à soberania de Cristo, em vez de obedecer um outro mandamento e ser obedecido
em vez de receber um ou outro mandamento, e ser obedecido, ou outra boa obra a ser praticada. Então aqui, o homem precisava de um novo ponto de partida, o jovem precisava submeter-se humildemente à soberania de Cristo, em vez de receber um outro mandamento a ser obedecido, ou outra boa obra a ser praticada. O versículo 17, ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A resposta à pergunta do jovem sobre como alcançar a vida eterna, Jesus lhe disse que devia obedecer aos 10 mandamentos de Deus. Em seguida, Jesus relacionou 6 deles, todos referentes ao relacionamento com os semelhantes. Quando o jovem respondeu que havia obedecido a todos os mandamentos, Jesus observou que ainda restava algo a fazer. Vende tudo o que tinha e distribuir o dinheiro aos pobres. Essa afirmação de Jesus foi suficiente para expor a riqueza desse homem. Na verdade, a riqueza era o seu Deus, seu ídolo. Ele não desistiria dela. Dessa forma, o homem transgrediu o primeiro e maior mandamento: não terás outros deuses de mim. E o outro Deus dele era o dinheiro. Então ele transgrediu o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento: não terá outro Deus de mim. Que eu li ali. Né? Agora aqui, em Mateus 22, 30 e 40. Olha o 21, vai falar aqui, quer ver? O 21. Diz aqui: disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Quando Jesus disse a esse jovem que ele seria perfeito, se desse tudo o que tinha aos pobres, não estava falando no sentido humano e temporal. Estava explicando como ser perdoado e como se tornar são, completo aos olhos de Deus. Então, como ser perdoado e como se tornar são aos olhos de Deus. Não ser perfeito no sentido literal, sem pecado. Então, no sentido de ser perdoado e ser são aos olhos de Deus. Continuando aqui, o versículo 21 ainda. Será que os cristãos devem vender tudo o que possuem? Vou fazer a pergunta. Será que os cristãos devem vender tudo o que possuem? Não. A resposta é não. Não devemos vender tudo o que possui e seguir a Cristo. A resposta é não. Somos responsáveis por suprir nossas necessidades e as necessidades de nossa família, a fim de não nos tornarmos um peso para os outros. Entretanto, devemos estar dispostos a desistir de tudo, se assim Deus pedir. Esse tipo de atitude impede que qualquer coisa se interrompa entre nós e Deus, e que usemos de forma egoísta a riqueza que dele recebemos. Como você se sinta tranquilo por Jesus. Caso você se sinta tranquilo por Jesus não ter recomendado a seus seguidores que vendessem suas propriedades, se você se sinta tranquilo por Jesus não ter recomendado aos seus seguidores que vendessem sua propriedade, é sinal que está preso aos bens que ele possui. Seguidores somos nós, os seguidores de Jesus são todos aqueles que seguem Jesus. Então, se nós sentimos tranquilo por causa de Jesus não ter pedido para nós vender tudo para seguir Jesus, nós sentimos tranquilo para isso aí, é sinal que Jesus não é sinal que estamos presos a um ídolo, tá? Se nós sentimos tranquilo, ainda bem que eles não pediu tudo, largar tudo e seguir ele, é sinal que nós estamos presos a um ídolo, né? Olha que explicação forte aí. Quer ver? Como você se sinta caso você se sinta tranquilo por Jesus não ter recomendado aos seus seguidores que vendessem suas propriedades, é sinal que está preso aos bens que possui. Então, é sinal que está a bens ao possível, você se sente tranquilo por não ter pedido, né? Pedido para nós aí.
Agora o 22. Vamos lá, 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ó, não podemos amar a Deus com todo o coração e ao mesmo tempo guardar nossas riquezas apenas para nós. Amá-lo totalmente significa usar nossos bens de uma forma que lhe seja agradável. Então, amar aqui, não podemos amar a Deus com todo o coração e ao mesmo tempo guardar nossas riquezas para nós, apenas para nós. Amá-lo totalmente significa usar nossos bens de uma forma que lhe seja agradável. Então veja bem, nós amamos Deus de todo o coração quando nós usamos nossa riqueza para agradar a Deus. Então veja bem, você vai beber um copo d'água para louvar a Deus. Tudo que você faz nessa vida é para glorificar Deus. O seu dinheiro é para glorificar Deus. A sua vida é para glorificar Deus. Então você se alimenta, você se veste, você se alimenta, se veste, você trabalha, você tem saúde para louvar a Deus, porque são governadores. Essas mordomias que o Senhor nos deu é para glorificar Deus. Então Deus dá saúde, Deus dá riqueza, Deus dá honra, Deus, para louvar a Deus, para glorificar Deus. Não para usar de forma egoísta, para esbanjar as coisas de Deus para ver para nós mesmos. Então o dinheiro que nós vivemos é para glorificar Deus. O ato de beber um copo d'água é para glorificar Deus. A saúde que Deus nos dá é para glorificar Deus. Não para viver de forma egoísta, para ver esses prazeres. Tá? Então o dia daquele homem lá, o jovem rico, era para glorificar Deus, não para viver de forma egoísta. Vamos continuar aqui, o 24. Vamos lá, 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A responsabilidade de um camelo, a impossibilidade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha representa o grau de dificuldade de uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Entretanto, Jesus disse que a Deus tudo é possível. 19, 26. Mesmo os ricos poderão entrar no reino de Deus. Mesmo os ricos poderão entrar no reino se Deus os conduzir. O que vale é a fé em Cristo e não a confiança em si mesmo ou nas riquezas. Em que você está confiando para alcançar a salvação? Ora, 26, 27, 25, 26, vamos lá. Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Os discípulos ficaram perplexos. Pensavam que as riquezas, as quais a sua cultura considerava extremamente abençoados por Deus, é o que seriam salvos. Então, veja bem, agora vou explicar aqui. O 27. Vamos lá, 27 diz aqui: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Segundo as Escrituras, Deus concede recompensas ao povo de acordo com a sua justiça. No Antigo Testamento, muitas vezes, a obediência trouxe recompensa terrena, Deuteronômio 28. Mas a obediência nem sempre é imediatamente acompanhada pela recompensa. Se assim fosse, os bons sempre seriam ricos e o sofrimento seria sinal de pecado. Como cristãos, nossa recompensa é a presença e o poder de Cristo por intermédio de seu Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Mais tarde, na eternidade, seremos recompensados por nossa fé e nosso serviço a Deus. Se as recompensas materiais nessa vida nos fossem concedidas por causa da boa ação que praticássemos, seríamos tentados a vangloriar-nos da nossa conquista e agir por motivos equivocados. Então, veja bem, se as riquezas eram o sinal se não fosse só para... então tá aqui, né? Olha, irmãos, agora vou continuar o 29, vai falar aqui. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Jesus assegurou aos seus discípulos que aquele que, em seu nome, renunciar a algo valioso, receberá 100 vezes esse valor em vida, embora não necessariamente da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa pode ser rejeitada por sua família natural por aceitar a Cristo, mas será recompensada por passar a fazer parte de uma família muito maior, a espiritual, que é a melhor família da terra, né? Vamos lá? O 30. Jesus, só o versículo, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Jesus contrariou os valores do mundo. Pense nas pessoas mais poderosas e conhecidas. Quantos chegaram a ocupar esse lugar por serem humildes, gentis ou por colocarem-se no segundo plano? Não muitas, mas na vida futura os últimos serão os primeiros. Não perca o direito às recompensas eternas em troca de benefícios passageiros. Esteja disposto a fazer sacrifícios agora para alcançar maiores recompensas mais tarde. Esteja disposto a suportar a censura por saber que sua vida tem aprovação divina. Então, ou seja, tomar a cruz, viver uma vida de abnegação. Então, vejamos assim, nós não vivemos para os prazeres desse mundo, nós crucificamos a nossa vontade. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Tanto que eu passei aqui a história do rico, que o dinheiro era a recompensa dele, ele não amava a Deus sobre Deus, todas as coisas, o dinheiro estava em primeiro lugar na vida dele, ele não amava nem o próximo, não amava Deus sobre todas as coisas, nem o próximo a si mesmo. Idolatria, não amava o próximo a si mesmo, então ele não obedecia a palavra. Então veja bem assim, a cobiça, o problema daquele Job é a ganância, que é um tipo de idolatria. Então veja bem, nós somos salvos pela graça mediante a fé, somente pela graça mediante a fé. E basta fazer uma, então é muito importante nós tirarmos tudo aquilo que nos impede de ir para a presença de Deus, né? Então tem muitas pessoas que não vêm para Deus por causa de coisas mundanas, prazeres terrenos, né? Então tem que eliminar do nosso caminho tudo que nos impede para Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Tem pessoas que é o futebol, outros não vêm para Jesus, prazeres mundanos, né? Por mulher, às vezes, ou as mulheres, alguma coisa terrena, isso não pode ter outro Deus, né? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esse estudo que o Senhor me deu, para nós agradecer esse estudo e pedir ao Senhor Deus para nos capacitar a viver de todo o coração, não ter nenhum ídolo na nossa vida, né? Ocupando o lugar de Deus. Agradeço a irmã Lucinéia Conceição, que está assistindo. Muito obrigado, irmã Lucinéia Conceição. Deus abençoe a senhora, a sua família e o pastor da sua igreja e todos os membros da sua igreja. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor Deus por este estudo, agradecendo ao Senhor Deus tudo e nos conduzir uma noite na presença dEle, em comunhão com Ele. Amém? Muito obrigado novamente a irmã Lucinéia Conceição. Vamos estar orando. Muito obrigado, Senhor Deus, por este estudo que o Senhor me deu, Pai amado Senhor, a história do jovem rico, Pai amado Senhor, que foi para nossa edificação, Pai amado Senhor. Nós podemos aprender, Pai amado Senhor, com essa passagem, Pai amado Senhor, de não colocar nada no lugar do Senhor, Pai amado Senhor. Dinheiro, posses, prazeres terrenos, obras da carne, sexo, futebol, tudo que ocupa o lugar, né, o seu lugar para nosso coração é um ídolo, que nada me ocupar, Pai amado. E nós sabemos que muitos não vêm para o Senhor Jesus porque está preso a um ídolo, fornicação, adultérios, homens que têm amantes, mulheres que têm amantes, que sabe que para mim, para Jesus, tem que crucificar essas coisas, esse desejo das obras da carne. E eu agradeço ao Senhor por o Senhor ter crucificado nos meus membros, Pai amado Senhor, esse desejo pecaminoso, a prostituição, a fornicação, as bebedeiras, porque minha carne é inclinada para essas coisas também, Pai amado Senhor. E eu agradeço ao Senhor por o Senhor crucificar esse desejo pecaminoso na minha vida, me santificando todos os dias para poder servir ao Senhor. Pai, eu oro também para que o Senhor venha, Pai, o Senhor abençoar a irmã Lucinéia Conceição, que está participando aqui da live aqui, e participou do estudo. Abençoa a vida da irmã Lucinéia Conceição, da família dela, também os membros da igreja dela, o pastor da igreja. Abençoa, Pai amado Senhor, dê ela também, Senhor, capacita também ela a vencer, Pai amado Senhor, os obstáculos que impedem, Pai amado Senhor, os ídolos, Pai amado Senhor, que vem aparecer na vida dela, Pai amado Senhor,
que quer ocupar o lugar dela, ou quer ocupar o seu lugar na vida dela, Pai do Senhor, para que ela possa servir de todo o coração, Pai do Senhor. E me eliminar da vida dela, se é cobiça, me eliminar, se é todo tipo de ídolo, Pai do Senhor, para poder servir ao Senhor sem nenhum obstáculo, preso a nada deste mundo, Pai. Porque são as correntes desse mundo que querem nos prender para servir ao Senhor. Nós possamos estar livres para servir ao Senhor, Pai do Senhor. Mortificado desse desejo pecaminoso. Abençoa a vida dela, da família dela, da irmã Lucinéia Conceição, da família dela, do pastor dela, os membros dela, fortaleça a fé dela, e o Senhor falou que vai nos recompensar, nós vivemos uma vida assim, abnegada, Pai do Senhor, crucificando nosso desejo para servir ao Senhor, Pai do Senhor. Como o apóstolo diz, estou crucificado e não eu, mas Cristo em mim, e a vida que eu vivo, a fé do meu Senhor, que nós possamos crucificar esse desejo egoísta no nosso corpo, para servir ao Senhor de todo o coração, com sinceridade, Pai, preso a dinheiro, a posses, a prazeres mundanos, servir de todo o coração, nos livre da cobiça, da concupiscências, da carne, que é o desejo desenfreado, nos livre também da cobiça dos olhos, da soberba da vida, de se apoiar no próprio entendimento, e servir de todo o coração. Que essa palavra que você mais nós, seja um coração agradecido, que não seja semeado em espinhos. Abençoa também a irmã Lucinéia Conceição, protegendo o Senhor da ansiedade dessa vida, da preocupação dessa vida, que a preocupação dessa vida, as riquezas, e a preocupação dessa vida sufocam a palavra e impedem ela frutificar. Peço que, se tem algum espinho na vida da irmã Lucinéia Conceição, do parente que ela conhece, ou uma pessoa, que o Senhor venha remover esses espinhos para poder frutificar, Pai do Senhor. Livre para mim também, para poder frutificar, Pai do Senhor, sem sujeira, sem nada desse mundo. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, abençoa a minha, abençoa também a irmã Lucinéia Conceição e a família dela e o pastor dela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Lucinéia. Muito obrigado, irmã Lucinéia Conceição, pela irmã ter participado da live, do estudo. Tenha um bom dia, tenha uma boa noite na presença do Senhor. Muito obrigado. Amém.